Seja bem-vindo ao podcast da Sociedade Metamorfoses, um podcast aqui dentro da Resenha Movement. A Resenha Movement é o nosso, diria que é o hub, e nós estamos inseridos... não é o patrocinador, é a empresa que tem um Resenha Movement, a gente fez como se fossem as séries os podcasts da Resenha Movement, enfim. Isso é uma coisa que a gente nunca parou para falar, mas vamos ao que importa, o podcast da filosofia, do comportamento humano, desenvolvimento de carreira, da nossa formação profissional. Cada vez que eu apresento, eu falo uma sequência diferente, uma parada diferente. Hoje nós tínhamos um episódio gravado, então uma nota ruim, que quem está nos acompanhando deve estar sentindo falta do Gulu, nosso querido amigo Carlos Gustavo Barreto. Ele teve um problema, já estava marcado, tudo certinho, bonitinho, e mudaram a agenda dele num outro compromisso de trabalho que ele tem, que ele não pode faltar, e por conta disso ele não pôde comparecer hoje. Quebrou nossas pernas, que nós íamos fazer a segunda parte do episódio Como Estudar, e quando ele avisou para a gente teve que criar um tema que já era um tema que a gente queria trazer, mas não no podcast. É um compromisso que eu tenho com vocês de pegar a aula, para quem é assinante do Segundo Eu Começo, já assistiu lá provavelmente a aula de apetite, né? Uma abordagem mais filosófica sobre apetite, e era uma aula de apetite, mas voltado para a obesidade. E eu tenho um compromisso com vocês, que em algum momento vai sair, de fazer uma aula de apetite voltada para o movimento, voltada para a atividade física, porque apetite não necessariamente é fome, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí, eu e Amoroso no caminho, a gente discutindo o que a gente faria. Então vamos antecipar essa conversa, em vez de deixar para a aula, que depois não vai acabar, pode acabar tendo essa aula, mas resolvemos fazer o podcast sobre isso, então nós vamos inverter. Eu sou normalmente o host e estou entrevistando o Amoroso e o Gulu. E o convidado. Ou nós três de host entrevistando o convidado. Hoje inverte, pela primeira vez, eu me transformei num convidado da Sociedade Metamorfose hoje. Que introdução longa, meu Deus do céu. Vai, Amoroso, eu já vou te passar. Cacete, né? Porra, a gente não tem jeito, cara. Não tem salvação. Manda abraço aí. Como o Alan já falou tudo, né? Ele falou praticamente tudo que necessitava. Todo mundo já conhece ele, não precisa se apresentar. É um convidado que é autoapresentado. Então a gente pode começar aí com o desvelar dessa questão aí de apetite. Então, Alan, qual é a diferença, se você sabe me dizer, ou se talvez seja muito complexo para responder todos esses pontos, de apetite, fome, vontade de comer, compulsão... Caraca, a relação desses nomes aí, são só palavras que representam... Já dá o podcast inteiro. Só para você saber que na hora que a gente decidiu, que eu pedi a caneta ali, o papel pro Juan, nosso técnico que está nos recebendo hoje, eu anotei as coisas que pode ser que eu nem chegue aqui. Porque eu nem anotei as coisas aqui de apetite, porque eu queria lembrar isso aqui lá na frente, se a gente for falar, se chegar lá na parte de saciação e saciedade, porque, embora a gente queira falar do apetite na Sociedade Metamorfose do movimento, hoje, como não foi programado, então a tendência é que eu escorregue para a obesidade. E aí fome, exatamente. É bem por aí mesmo, mas Era o que eu estava imaginando, que a gente iria um pouco para a obesidade, que tem a ver, claro. Lógico. Quando eu falar do apetite, as pessoas vão entender por que a gente está fazendo essa confusão, mas o legal de fazer essa dobradinha que é o Amoroso, porque a gente não combinou pauta, porque ficou em cima da hora, e eu só anotei isso aqui que, a princípio, eu não vou nem usar. Quer dizer, pode ser que a gente chegue aqui, mas eu sei que vão vir as perguntas e eu não quero que você se prenda. Será que se eu perguntar isso aqui, não, é para mandar a porrada mesmo, para poder ver aqui, caraca, vou ter que investigar, não sei, não tem nada, para a gente cair na saia justa aqui. Eu acho que é legal, Amoroso. Então não se... Só vem aquelas perguntas... Não se melindra, não. Então vamos começar com o apetite. Primeiro, o apetite não tem necessariamente a ver, de um ponto de vista filosófico, não tem necessariamente a ver com a comida. Apetite é uma inclinação a alguma coisa. Por exemplo, nós ao olharmos uma cadeira... O que apetece alguém? Será que a etimologia é paralela? Eu acho que sim. Eu nunca fui... Tá vendo? Já pegamos primeiro ponto... Deve ser de apetere, do latim. Eu fui lá no... acho que a gente pode investigar isso depois. Eu fui lá estudar
Por que eu cheguei no apetite, amor? Então, vou dar um passinho antes. Por que eu cheguei no apetite? Ao estudar obesidade, se você vai estudar obesidade, por mais que você seja um educador físico, se você está... A tua aplicação... Aí, antes que alguém fale, educador físico, profissional de educação física, educador físico... A falsa dicotomia. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. É desnecessário. Só pra galera ficar aquilo na cabeça, já não fica mais. Já para fazer um disclaimerzinho, né? O papel do professor, o papel do treinador, que vai cuidar. Primeiro que o treinador, para mim, tem que ser sempre um professor. A gente já conversou isso em outros episódios. Sim. O papel do professor de educação física no emagrecimento, na prática, a intervenção dele é efetivamente a intervenção no movimento, na prescrição da atividade física. Quando eu falo atividade física, é porque eu entendo a prescrição hoje como algo que vai além daquilo que está na sessão de treinamento. A atividade física é algo mais abrangente e eu acho que é como nós deveríamos fazer se o movimento ser entendido. Seria do modo antigo como se fosse uma intervenção na matéria. Isso. Mover um corpo mecânico. Isso. Que era até hoje mas o pensamento antigo era quase que isso, né? Tá com algum problema aqui, eu não posso te tratar, vai para outro canto. E aí, tratar o robô. Voltando aqui, eu tenho que tomar cuidado quando você falar que se eu começar a prestar muita atenção em você, a gente vai desviar o assunto. Vai embora. Vamos lá. Vamos tentar seguir aqui no porquê, né, do apetite em relação a alimento. Porque como professor de educação física, apesar da nossa intervenção ser no movimento, ao falar de obesidade, ao tentar entender obesidade e, consequentemente, o emagrecimento, a necessidade de emagrecimento, não tem como a pessoa não parar para dar uma olhada nas questões relacionadas ao comportamento alimentar. Sim. Que é outra coisa que eu espero chegar aqui também na nossa conversa. E para olhar o comportamento alimentar, não para se tornar um nutricionista. Tanto que eu já recebi algumas críticas, Amoroso. Pô, Alan, você fala muito de nutrição. Mas olha eu falando de nutrição e depois vai olhar uma nutricionista falando de nutrição e ver como é diferente. Eu não oriento ninguém a comer nada, a fazer tipo de dieta. Eu comento, né? Não, antes de chegar na questão da orientação, a minha abordagem já é diferente. Porque eu não estou no entendimento da nutrição, especificamente em aspectos biológicos e psicológicos e aspectos comportamentais da regulação em si que vai levar à prescrição. Então, quando você pega, por exemplo, no nosso podcast lá no Segundo Eu Começo, a Malu Bastos, falando da relação que você tem com o alimento na boca para gerar a saciação e a saciedade, eu falo o mesmo tema que ela por uma abordagem completamente diferente, porque ela está dando a explicação 100% da nutricionista. E eu estou dando a explicação de quem precisa entender aquilo no aluno que eu estou fazendo a intervenção de emagrecimento. Então, eu vou para um outro caminho. Sim. Eu diria até que é um caminho mais clínico, mas não é clínico, que eu acho que não é isso. É porque a nutricionista ela vai para um caminho que é clínico, mas com a explicação fisiológica. E que é aplicável ali no... Isso, clínica fisiológica, assim, com a explicação e a intervenção. Eu não estou tão preocupado com... A gente vai entender como background, como se fosse, entende, de evolução para tratar o movimento com abordagem evolutiva. Eu não sei se eu estou mais na superfície, enfim, mas eu preciso ter um entendimento de como aquela parada ali interfere no comportamento alimentar do meu aluno. Sim. Desde a atividade física como as coisas que ele come. Então, não que a nutricionista também não conheça o que eu estou falando, só que ela conhece além do que eu estou falando, pelo menos é o que eu espero. Sim. Então, por isso que eu me meto nessa área, só para fazer esse disclaimer também. Sim. Que eu não estou me metendo na nutrição, eu estou indo para um lado que eu acho que é necessário ao professor de educação física, que realmente quer trabalhar com a obesidade, que realmente entende a importância de, ao trabalhar com a obesidade, conseguir ajudar a pessoa realmente a reduzir a sua massa gorda. E quais são os fatores que vão estar envolvidos? Questões psicológicas, que são mais complicadas de entrar, que vão envolver... Todas as questões comportamentais não se limitam ao psicológico. Então, quando a gente fala de comportamento... Quando eu falo psicológico, eu não estou falando de comportamental somente. Quando eu falo de comportamento, tem a atividade física, tem o comportamento alimentar, e a questão psicológica pode influenciar isso tudo. Isso é um caminho que eu acho que eu ainda não adentrei. Sim. E não sei se eu vou... É chato, né? Não sei se eu vou adentrar, né? É caminho de definição de palavras, né? Comportamental, psicológico, que vai ficar quase na semântica. Em termos psicológicos, eu acho que em algum momento eu vou ter que ir um pouquinho mais, vou ter que aprofundar um pouquinho mais. Mas antes eu achei que a questão da alimentação, e aí nos estudos você vai ver o termo
ingesta, que traduzido, até o Toca, né, meu querido amigo Toca, uma vez ele falou assim, pô, Alan, troca ingesta por ingestão, porque ingesta é feio, fica mais bonitinho e tal. O Toca me dá sempre uns feedbacks muito legais. E de vez em quando... mas ingesta tá correto. É. Tanto faz ingesta ou ingestão. É. Eu já dei uma pesquisada. Mas ingestão fica mais bonitinho, né? O consumo alimentar. Fica mais latinizado ingesta e ingestão é menos latinizada. Mas consumo alimentar. E aí... É igual a aplicação que eu tenho babaca com sistema imune e sistema imunológico. O sistema imune é que o sistema é imune, não te imuniza. O sistema imunológico é o que vê a razão de te imunizar. Isso, perfeito. Mas aí, legal. Sistema imune, eu falo, pô, o sistema não é imune, o sistema imunológico. Essa é palhaçada da gente, né? Mas o Peter quer gostar disso. Pita adora. Pita dos parênteses. Sistema imune, pita dos parênteses. Uma palavra e o texto dele tem mais parênteses do que palavra, porque ele quer explicar tudo o que ele vai falar. Eu vou botar parênteses, sistema imune, parênteses mal. E a gente não saiu da primeira parte. Mas é isso que é aqui. É como se a gente estivesse conversando num bar, fumando charuto e bebendo uísque. A ideia aqui é um pouco essa hoje, por isso que eu virei até de cabeça para baixo aqui. Aí tava na ingesta, pode... Então, não, por que eu fui estudar o apetite e por que eu fui estudar a ingesta? Por que eu fui estudar a ingestão, o consumo alimentar? Porque eu acho que não dá para intervir na obesidade sem isso. Quando eu cheguei no estudo do consumo alimentar, eu me deparei com os estudos que falam de desejo de comer, vontade de comer. E aí Não fala em volição, não usa essa palavra. Não. Esse movimento usa muito, o controle motor usa muito volição. Mas lá eles usam wanting. Querer, né? Como é que é a palavra em inglês que eles usam para... Não é desire. Tem uma outra palavra para desejo em inglês. Não vou lembrar os termos em inglês aqui, mas o que aconteceu foi... Wish, não. Eu acho que é wish, eu acho. Want, wish... E isso é quebrado na ciência que a gente reclama toda hora, né? Esse uso de palavra indiscriminado e cada coisa tem um ou... Aí usam apetite, hungry, de maneira diferente. E eu falei, cara, o que esses caras estão falando? Aí eu tinha uma questão epistemológica importante para mim, amoroso. Porque... Que eles mesmos não vão na questão epistemológica. Então eles tacam a palavra ali. A palavra sabe como tá é que é lá. cientista, né, gente? Eles tacam. E muitas vezes você vê que eles mesmos confundem. E não ficou... Pro cara que vai estudar, se ele não der esse passinho para trás, ele vai chegar a conclusões equivocadas. E eu percebi que eu estava correndo esse risco. Aí eu parei, falei, passinho para trás. E fui conversar com o Gulu. Falei, Gulu, se tem uma coisa assim que eu consiga dar o passo atrás, que a São Tomás de Aquino tem um livro que fala sobre isso. Caraca, eu comprei. Até no Platão também, né? Platão, depois eu acabei chegando no Platão, no Fedro. Ele tem uma coisa... Porque não está dizendo lá, tá, pessoal? Do Platão, ele está dizendo que agora nós vamos falar dos diferentes apetites. Não é toda uma analogia. Tá lá no meio. Que o Sócrates está fazendo lá no meio, que é do cacete, que é a relação do concupiscível e do irascível, do apetite concupiscível e irascível, que aí leva o apetite para não ser simplesmente a vontade de comer. Sim. Ou o desejo de comer. Ou a fome. Então, a gente vai chegar lá. Então, o apetite, ele nada mais é... Aí, estamos trazendo lá para Platão agora. De uma inclinação. E quando ele fala do concupiscível, se eu soubesse que a gente ia fazer isso, eu teria dado uma revisada no Fedro ontem. Ia ficar bem mais legal, mas aí a gente guarda isso para a aula que eu vou montar. Ele lá no Fedro, ele fala de um auriga... um montador de... O auriga é o montador ou a auriga é a carruagem? A auriga... Agora eu me esqueci. Mas isso não importa. É que eu acho que talvez seja cambiável. Isso não importa. Importa sim. Tem uma carruagem, tem 2 cavalos e tem um cara guiando a carruagem. Fazendo a interpretação tosca de Alan Baixo, que eu não sou professor de filosofia, seria como se eu tivesse aqui um comando, né? Um comando que seria a razão. Sim. Seria a minha capacidade de entender, de interpretar e decidir. E eu tenho 2 cavalos, um irascível e um concupiscível. O irascível é o reto, é o de caráter, é o que tem retidão. Leva para retidão, para aquilo que é importante. O autocontrole. Lá na frente, o autocontrole e tal. E o concupiscível é o hedônico. Embora eu saiba também, a gente vai fazendo um disclaimer toda hora. Tem alguns
Que Algumas não pessoas... é necessariamente. A questão do hedonismo ela pode ser tratada de outras maneiras. Tem gente que fala, até tentando dar uma aliviada, mas isso... Vamos tratar o hedonismo como A esse... pós-modernidade, ela não... É. Ela dissolve isso tudo, Vamos né? tratar o hedonismo aqui como... Até no meio mais popular, as pessoas já entenderam que é a busca do prazer imediato. E o concupiscível, ele está ali, na busca desse prazer imediato. E tem um cara lá controlando esses dois cavalos, tentando fazer o equilíbrio, porque você não pode deixar de ter o concupiscível, não é para deixar de ter prazer. Mas se esse cavalo dominar, você vai só para o lado do concupiscível. E se o irascível dominar também, você vai só para o outro lado. Então, é a grande questão do equilíbrio. E o apetite, esses dois cavalos são os dois apetites, né? As inclinações. A inclinação hedônica e a inclinação mais eudaimônica, talvez, seria a palavra. E eudaimônica, você pode levar para um lado de felicidade, que eu não quero me aprofundar aqui. O Gulu fala muito bem sobre isso. Até mesmo a gente sendo mudado, ele vai fazer falta. Sim. Vai fazer bastante falta no episódio. Então, o apetite ele é a inclinação que você tem para alguma coisa. Aí o São Tomás de Aquino faz uma divisão que é muito legal, que são 3 divisões, que aí você vai pegar, no final, esse comandante, ele acaba sendo um apetite também. Porque quando ele controla o concupiscível e irascível, ele se transforma no apetite racional. E aí ele inclina para uma coisa... Que o pendor dele vai ser... a vontade dele, que é a petição para alguma coisa. Isso, eu vou inclinar mais aqui para o concupiscível até aqui, vou ter um pouquinho de prazer. Eu estou falando uma coisa de uma maneira bem... tentando ser... Essa analogia do Platão e o Tomás de Aquino foi além... É isso? Eu não sei se ele foi... não sei se ele foi além... Ou no Platão já pega o auriga como... Não, ele já pega o auriga. Como um apetite em si, não. É a explicação... Sim, não. O Tomás de Aquino que vai além e bota ele como apetite. Isso é apetite. interpretação minha, amoroso. Ah, tá. Calma. Não, uma interpretação muito boa. É uma interpretação minha. Eu tô achando legal. O Tomás de Aquino não fala lá, não, que o Platão fez isso e isso é isso. Ele leu Aristóteles, usou Aristóteles... Ele leu Platão também, certamente. Porque ele usou... Santo Agostinho usou... Eu já perguntei isso pro Gulu uma vez. Essa ele não lia grego. Não sei. Ele não lia grego, ele lia latim. Ele lia latim. Deve ter pegado em latim. Ele deve ter pego o Platão em latim também. E o Aristóteles fala de Platão também. Também. E Santo Agostinho foi lá no Platão e o Aristóteles foi lá no... Ele pegou Platão, com certeza. Com certeza. Isso aqui é só uma opinião, tá? Eu não tenho base para ter certeza disso. Acho que você também não tem. Não. Mas quando você olha o São Tomás de Aquino, principalmente no livro dele, o Apetite do Bem e a Vontade, que esse é o título do livro, você fala assim, não é possível que esse cara não leu Platão. Não, sim. Por mais que ele não está falando ali na conexão. Então, no Platão, você tem essa razão, que é o comandante, e para que lado eu vou inclinar mais agora? Eu vou inclinar mais para o irascível, eu vou inclinar mais para o concupiscível. Inclinei aqui para o concupiscível, aqui, legal, estou tendo um pouquinho de prazer, está na hora de sair, vou puxar mais para cá e vou fazendo esse equilíbrio. E aí, em Tomás de Aquino, esse seria o apetite racional. Então, quais seriam os 3 apetites? Só lembrando, então agora acho que já tem que ficar claro que quando eu falo de apetite, eu falo de uma inclinação nossa para qualquer coisa na vida. Por exemplo, eu ia dar esse exemplo no início. A gente chegou aqui, tem um banco, tem uma cadeira aqui, e a gente vai sentar na cadeira para gravar. Mas antes de sentar na cadeira para gravar, nós estávamos aqui conversando, qual é a inclinação que a gente tem quando a gente olha para uma cadeira? A gente se inclina a utilizar essa cadeira, a sentar. Que aí o Tomás de Aquino fala, minha inclinação para o bem, porque eu vou me sentir bem quando eu sentar na cadeira. Poderíamos ir lá na biologia evolutiva e tratar o ser humano, ele tem... Aí tem aula dentro da assinatura do Segundo Comércio e tem podcast meu lá da temporada de 2022 falando sobre essa questão evolutiva, que eu falo dessa inclinação do ser humano para o conforto, que faz com que seja tão difícil e que seja tão necessário um controle mais racional que faz a gente raciocinar e pensar, eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer atividade física, porque se eu não fizer atividade física, eu vou adoecer. Que é ficar sedentário, ficar inativo fisicamente, tende a levar o corpo para um processo de adoecimento. A inclinação que a gente tem, por incrível que pareça... A natural humana é para isso, né? Aí você falou uma palavra muito importante, a inclinação natural. A gente vai começar a diferenciar. Então, a inclinação que a gente tem, que você olha que ela é
natural, na linguagem do Tomás de Aquino, eu não sei se dá para encaixar natural. Ela seria mais uma inclinação do apetite concupiscível e irascível, que é o apetite ali. Se eu fizer uma divisão, você tem o natural, você tem o concupiscível e irascível, e você tem o racional. Então, vamos começar no natural. Natural é aquilo que vai acontecer, não tem jeito. Peguei essa caneta, botei aqui em cima, larguei. Qual é o apetite natural dessa caneta? Um objeto sem vida tem um apetite. O apetite dele é, em função, obviamente, da gravidade, é cair. Isso é um apetite natural. Para eu ir contra esse apetite natural da caneta, eu tenho que segurar. Porque se eu não tiver minha mão aqui, o apetite natural dela é cair. Vamos trazer isso aqui para a fome. Para o consumo alimentar, já que a gente vai ficar um pouquinho mais aqui no consumo alimentar, e eu não defini isso muito bem ainda no que diz respeito... Porque o Tomás de Aquino, talvez, essas coisas têm um pendor que chama de apetite, porque como Deus seria a mente por trás desses movimentos, é um apetite de Deus que essa caneta caia. Isso. Talvez seja isso, né? Talvez. Eu não sei se ele já denota uma mente racional por trás de tudo. Denota, claro. E por isso as coisas têm um apetite de fazer o que elas são feitas para fazer, digamos assim. Essa pergunta... Que sei talvez seja suma teológica, talvez tenha desvelado ali, né? Essa talvez o Gulu respondesse pra gente. Gulu, você deixou a gente aqui com um monte de questionamento. Essa pergunta é mais capetinha, né? Vejam só o que vai acontecer. O Amoroso vai começar a fazer as intervenções das perguntas que a gente não vai saber responder. Isso vai ser maravilhoso. Depois a gente vai ter que assistir o episódio, fazer um novo episódio, fazer um react desse episódio com o Gulu. Ele reagindo a gente aqui. Sim. Acho que seria legal. Mas... E só fazer mais um disclaimer, né? O São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, são filósofos da Igreja Católica. E eu e Amoroso não somos católicos, né? Sim. A gente vai lá buscar esse conhecimento pelo conhecimento, pela a contribuição, cara. A contribuição do São Tomás de Aquino para mim, nesse estudo, ela é impressionante. E aí, quando você vai, Amoroso, se eu vou sair da filosofia agora. Então, falei do apetite natural, que é essa tendência natural. Quando você vai para a fisiologia, tem um trabalho de 2021 do cara chamado Alan Watts, no Physiological Reviews, e que ele faz uma divisão didática muito interessante, que ele define fome e apetite da seguinte maneira. Ele é um cientista que sentou para definir isso no artigo. No artigo, ele começa o artigo definindo o que é fome e o que é apetite. Eu vou aproveitar para fazer um disclaimer nisso aí. Porque o cientista, ele faz um método arraigado, normalmente bem feito, científico, material, instrumental. Só que isso, para se dar bem, aí tem a BNT, que é um método brasileiro, como você escreve um artigo, como você monta, e tem o APA, que é para você montar as referências, a bibliografia, naquele formatinho. Só que tá faltando formato que coloca as palavras para serem enquadradas de tal forma que a pessoa que vai ler um artigo da Alemanha, do Japão e do Brasil tenha o mesmo entendimento. Até a tradução da palavra tinha que ser igual. Eles tinham que, já que a ciência tem mania de padronizar tudo, enquadrar tudo, tem que padronizar as palavras, né? Que um vai usar apetite, outro vai usar fome, querendo falar a mesma coisa, mas não é. E outro, esse cara que definiu, vai usar diferente. Aí, se você leu esse artigo, você vai falar, não, eu entendi a diferença. Aí tu vai ler um artigo da China, que aí... escrito em inglês, o cara pensa em chinês, escreve em inglês, e ele vai botar fome lá, hungry. Só que ele quer dizer apetite, aí você vai ficar tonto, você vai achar que a tua coisa vai explicar errado. Esse é um problema grande da ciência que tá além do material, né? Que tá no aspecto semântico, que é o uso das palavras, que é o aspecto mais metafísico, que eles deveriam dar um jeito de enquadrar também, né? Já que se propõe esse tipo de coisa. Você tá falando aí, eu tô lembrando aqui que eu acho que eles usam o termo desire to eat também, mas desejo de comer. Sim. Mas, Amoroso, nos estudos de apetite, de fome, de consumo alimentar, de comportamento alimentar, em geral eles dão eu não falei isso aqui no início, eles dão uma definição do que é desejo, do que é... Cada um bota, às vezes pode ser até diferente. O problema é que quando você vai olhar e estudar a fundo, não é aquilo que tá lá. Esse foi o meu problema. Eles definem, mas quando você vai ver... Definem só cientificamente. Não é aquilo, né? Diria que eles definem tecnicamente, não definem... Estão falando de uma coisa que é comportamental, mas trazem uma definição puramente instrumental. E esse foi o meu problema, porque aquilo não me satisfez no sentido de não foi suficiente para eu olhar e falar assim, cara, eu quero entender realmente o que leva às alterações de comportamento alimentar. Comportamento alimentar é outra coisa.
Você vai ver comportamento alimentar, tem trabalho, como é que a gente vai virando o assunto? Já vai embora. Tem trabalho que fala de comportamento alimentar como simplesmente o aumento ou a diminuição do consumo. Então, influenciou o comportamento alimentar, em alguns trabalhos significa comeu mais, comeu menos. E aí tem outros trabalhos, principalmente do grupo do Serge de Graaf, que é o cara que estuda a exposição orossensorial e a taxa de consumo, que para mim, cara, isso é uma coisa que todo mundo deveria olhar, porque isso vai falar com a questão dos ultraprocessados, isso vai falar com a questão do carboidrato, da proteína e da gordura. Isso conversa com tudo. Esse cara tem eu pesquiso toda hora, não tem saído mais nada dele. Ele vê o cérebro? Ele não vê o cérebro, ele vê a exposição orossensorial de maneira clínica. Ele tem as explicações fisiológicas, mas ele está mais Cara, o que acontece quando o alimento passa mais rápido, passa mais lento na sua boca? E aí, o que faz o alimento passar mais rápido, passar mais lento? Talvez a gente chegue nisso. Não é o comportamental, é o... O pessoal do Segundo Eu Começo, está tudo explicadinho lá, tem aula lá sobre isso. Eu, inclusive, estou devendo aula disso lá, porque eu estou na parte de disponibilidade. Eu dei uma pausa para montar uma palestra do impacto do comportamento sedentário, que vai estar disponibilizada também para o assinante em breve. Já está no processo... Essa palestra, né? Essa palestra já está em processo de edição. Isso não é para os assinantes do Sociedade de Metamorfose, tá, pessoal? Aqui é para os assinantes do Segundo Eu Começo. Estamos aqui, jornada dupla. Seja. Então, o comportamento alimentar, amoroso, em alguns estudos, ele está assim, come mais, come menos. Se você vai nos estudos mais voltados para o Serge, que o Serge de Graaf conduziu, comportamento alimentar está associado ao que leva a pessoa a ter determinado comportamento alimentar, que leva ela a mastigar mais, mastigar menos, escolher isso, escolher aquilo. Não o ato mecânico, mas o que levaria ela a ter essa propensão em momentos diferentes. Não, ele olha realmente o que leva ao aumento. Então, olha só que maluquice. Tem hora que o comportamento alimentar, e isso eu já vi mais as pessoas falando do que eu li, de pessoas que lidam com obesidade, porque eu também escuto as pessoas falando. Elas olham para o comportamento alimentar como simplesmente, o que é o comportamento alimentar? Se eu comer mais ou se eu comer menos. Isso é o desfecho do comportamento alimentar. Isso não é o comportamento alimentar em si. Sim. Mas tem trabalho que realmente acaba tratando isso. Aumentou o comportamento alimentar, diminuiu o comportamento alimentar, significa aumentou o consumo, diminuiu o consumo. Ingeriu é o fim do comportamento, né? Mas o Serge de Graaf, nos estudos dele, ele olha o comportamento alimentar como o que vai levar ao desfecho clínico, aumento ou diminuição da ingestão. Eu me policiando para não falar ingesta. E aí, no trabalho do Alan Watts, ele também define comportamento alimentar. Então, deixa eu voltar a falar da fome e do apetite, que é a definição dele, e depois a gente pode falar... A definição é parecida? Não, ele vai abrindo. Caraca. Que é legal. Então, a fome é simplesmente... Tem que escolher uma, praticamente. Não, você chegar na tua, né? Porque acabou que você leu isso tudo e você leu os filósofos e meio que tem a sua posição, digamos assim. Eu tenho a minha posição que complementa as coisas, porque aí você pode e deve ter a visão instrumental, na minha visão, você tem que ter a visão instrumental, mas você precisa ter a visão comportamental, e para ter a visão comportamental de fato, você precisa ter a visão filosófica. Não tem jeito. Essa é a minha visão. Qualquer coisa. Para você ter uma completude epistemológica. Sim. Você realmente saber aquilo que você está tentando conhecer. Sim. Porque senão você não consegue. Porque mesmo com isso, a gente não conhece de fato. Eu estava conversando ontem com o meu aluno que a gente... É uma linguagem da ciência, do cientista, que é muito comum. Nós já sabemos que... Caraca, cara. Nós já sabemos. Você escuta isso toda hora. Já se sabe que... Se sabe, não. Você tem uma fotografia de uma descrição de um fenômeno que você conseguiu ver nesse momento com o instrumento que você tem. Será que você o conhece de fato? Quando a gente fala de conhecimento, tudo bem você usar esse termo, a palavra... Uma coisa que já se sabe é que tu não vai morrer. Já sabemos que vamos morrer. Aí você pode falar isso. Você pode falar que sabe. Exatamente. Agora, tudo bem, a gente tem um conhecimento, a gente vai adquirindo um conhecimento, mas o conhecimento ele não é algo estático. Ele é extremamente, eu diria até... Heracliano, né? Volável, não, volúvel. Volútil. Caraca, errei 2 vezes a palavra. Não é difícil. Volátil. Eu errei também. Volátil. Volátil. É o volátil. E ele é... Como é que é? Ele é plástico. Ele está se ajustando o tempo porém, todo. acumulatório, né? Então, acumulativo.
Eu acho que a palavra, se quiser usar a palavra sabe, estamos sendo muito chato aqui. Porra, estamos cheios de... Até onde a gente consegue saber. Esse seria uma maneira. Até onde a gente consegue observar. Sim. Então, o que a gente sabe é diferente de a gente já sabe. Sim. Tá tudo bem. Isso é muito cri-cri. Eu sei que eu estou sendo muito cri-cri. Então, a fome, voltando agora, a fome. A fome, ela é a deficiência energética, ponto. Você tem falta de determinados nutrientes. Fome é O seu deficiência energética, mas não a vontade de comer. Que a galera bota fome como vontade de comer, né? Então, O uso comum. boa, não é. A vontade é outra parada. Vamos chegar lá. É isso aí, foi uma boa... Assim como o desejo é outra parada. A fome é o fisiológico. Isso, Então, por isso, assim, e os artigos não tá na dividem. mente. Eles dividem. Ah. Eles dividem fome. Porque o uso comum é fome e vontade de comer, né? Não A galera é. até faz aquilo, pô, juntou a fome com a vontade de comer para fazer uma coisa redundante, É. para reforçar, né? Mas não é. Dá pra juntar a fome com a vontade de comer de fato. Mas pra é ajudar. correlacional e não amalgamado, não a mesma coisa, né? Não a mesma Ele é correlacional. Isso aí. Mas não é a mesma coisa. É. Não é a mesma coisa. Isso é bom deixar aí. Mas é óbvio que a fome, ela vai elevar a expressão da vontade. E é nessa hora que entra o apetite racional. Calma. Aí tu já explicou, porque eu posso ter fome, mas não ter... aliás, posso ter fome, posso ter vontade de comer, eu posso ter fome e não ter vontade de comer por alguma coisa, por querer fazer jejum. Você pode, inclusive, ter a fome, mas não ter o sinal de. Isso eu estou pensando aqui agora. Como é que seria isso? Porque aí você vai começar a entrar no apetite do ponto de vista da definição científica. Então, só voltando. Cara, esse episódio tá difícil pra caralho. Imagina a aula para montar como é que foi. Mas eu consegui ser mais didático. Cheio não tem resenha. Cheio de filosofia. Então, a ausência de energia, o déficit energético, não... O déficit energético no sentido de estar faltando energia no corpo para manter o funcionamento básico das suas células do corpo, do metabolismo. Da fábrica, material completamente. Você precisa ingerir energia para manter o seu corpo funcionando. Sim. Isso é fome. E aí, isso vai precisar ser sinalizado. E na sinalização da fome... É fome depois da sinalização ou antes da sinalização já é fome? Já é fome. Fome do sistema. Já é fome. Não sinalizou, já é fome antes de sinalizar. Seria, já. Não precisa informar ao cercar a luz lá no alto. É que, se a gente for entrar nesse nível de detalhe, o que eu diria... E aí... Porque esse podcast é mais ou menos pra essa sacanagem, né? Porque o resto é mais ou menos no segundo começo. Eu diria que aí, pra vocês entenderem quando ele fala essa sacanagem, de ficar quebrando toda hora, porra, não é isso, então é isso, é aquilo. E eu falei pra ele fazer isso comigo, falei antes antes da gravação, falei, cara, não se melindra não. Cara, a gente tá quase no disputátil real, gente. Isso aqui é o nível, não é o último, mas tá chegando perto do escolástico, né? Tá bem legal. E muitas coisas que eu vou falar aqui, vocês vão me ouvir citando aqui um trabalho que eu posso ou não lembrar o nome de onde foi. Depois, na hora que a gente for falar de foco de atenção, eu não lembro, eu não fiz um estudo ainda do foco de atenção daquele que enraiza o nome dos periódicos, as datas, os autores. Mas eu já os li. Já podemos falar sobre isso mais à frente, se preciso for. Sim. Que é esse lado aqui, que eu não sei se a gente vai chegar. Talvez no próximo dê certo. Vamos ver. Bom, então, agora, em muitos momentos, eu não quero ficar fazendo disclaimer do que eu estou falando, que é apenas um raciocínio meu, neste momento, uma interpretação minha. Então, a interpretação minha da fome, amoroso, é que ela começa a acontecer antes da percepção. Sim. Ela é um sinal. Aliás, ela começa a acontecer antes do sinal. Porque você tem um déficit. E não necessariamente o sinal do déficit chegou. Embora essas coisas sejam muito, como você gosta de dizer, amalgamadas. Você está ali, você tem sensores, cara, dentro do organismo, principalmente... É tipo dor, né? Parecido com o esquema da dor. Dá para fazer um paralelo. Porque às vezes o sistema está variado, só que o teu cérebro não informou, então você não sentiu a dor ainda, mas você está lascado. É aquela história que eu conto da facada do meu pai. Ou você pode sentir a dor sem estar lascado. A fome tem isso. Pode ter uma... Você tem um sinal falso e um sinal Tá faltando energia pra cacete. Você tem um sinal. É parecido com dor, né? Entrando no problema da mente. Mas aí o sinal da fome, primeiro, ele é... Que eu ia usar a palavra sensitivo, mas o sensitivo, ele já chega
né, não necessariamente na sua interpretação, Porque mas a ele já sensação chega na é- percepção. É que a fome é a sensação boa. É porque a sensação, quando você tem a sensação, você não tem ainda a percepção. Você tem o sentido recebendo uma informação. E a percepção vai pegar essa informação e vai definir se eu tenho a visão da porta que está ali chegando para mim. Essa é a sensação. Meu olho captou, sentiu. Sim. Mas perceber a porta, eu preciso... Quando você realmente pensa Isso. sobre ela... Isso é complexo também. É meio que coisa no trânsito, né? Você tá andando, você tem a sensação, carro aqui, aí aqui eu tenho que virar. Aí a percepção é quando você foca realmente, agora eu vou pegar o volante, você vira o volante sensacionalmente, não perceptivamente. É aí quando você começa a dar fome e sair pro apetite. Que é exatamente o que o Alan Watts fala. Você transforma o sinal numa percepção. E a percepção também é de fome. Então, o sinal, quando chega pra gente, fazendo essa materialização pura, como se fosse puramente biológico esse negócio, que a gente estava discutindo aqui antes, que a gente tem uma pegada biológica pra caramba, mas a gente sabe que talvez não seja só isso, e fica difícil preso sair nessa... dela, Mas, enfim, esse sinal de fome está chegando e ele vai chegar, vai se transformar numa percepção de fome. Opa, eu preciso comer. E o preciso comer vai gerar a percepção e a intenção, que é a escolha do que eu vou comer diante daquilo que eu tenho. Aí virou apetite. Na ciência. Então, eu saí da fome e vim para o apetite. Então, eu percebo e transformo em intenção. Então, é meio que a percepção fosse o encontro da fome com o apetite. A fome vai chegando aqui, eu vou transformando isso em percepção e agora eu vou ter a intenção. E da intenção, o que eu tenho a intenção de comer, entre o que eu vou comer efetivamente é a vontade de comer. Porque eu posso olhar e ter um hambúrguer aqui com um pão e uma maionese e uma batata frita em volta, e do lado de cá ter uma carne grelhada com uma salada de rúcula. E na minha primeira intenção, eu olho com a fome que eu tô, aí já é percepção. Eu olho pro hambúrguer, aquilo me apetece, sim, eu me inclino para ele. Aí gera vontade. Aí ainda não. Aí gera o desejo. Aí eu tenho... que pode ser o desejo, pode estar associado à fome também. Sim. Mas eu posso ter desejo de comer e vontade... Por isso que é importante falar que o desejo é diferente de vontade aí. Na minha visão, amoroso, eu posso ter o desejo de comer sem fome, mas não a vontade de comer sem fome. Porque a vontade, ela depende da razão. Depende da consecução também, né? De fazer. Isso. E a vontade, ela é a escolha. E a escolha parte de ter tido a fome. A vontade... Tudo isso sem dar um passo à frente para comer. Essas 4 coisas estão ali... Para a vontade estar associada... Sem meter a mão na comida. Para a vontade estar associada à ausência de fome, ela vai estar agindo sobre o desejo. E, em geral, não comendo. Essa é a minha visão. Então, aproveitar esse momento fome, apetite, desejo, vontade e se alimentar, ir lá comer. Aí a ação, o desfecho. Aqui a ação, O desfecho. Ir lá comer é o desfecho. Então seria essa passagem. Mais ou menos. Eu diria que é fome. Antes da fome tem uma... Tem a fome primeira, então, é do sistema, fome mesmo. Só que antes da fome tem o déficit. O déficit, só que ele tá junto. Assim como tem... Esse é causal mesmo. Déficit fome, é causal. Biologicamente causal. Não tem como. Isso aí não é correlacional. Por isso que esse aqui, dentro da classificação, eu chamo de a fome de um apetite natural. Didaticamente, eu vou dividir a fome como um apetite natural. Qualquer animal tem. Como uma caneta cai, uma hora ela vai te vencer. A gravidade te vence, a fome vence. Você não tem como não comer, senão você vai morrer. Sim, é igual beber água. Isso aí, consumo de alimento. A água é alimento. Ela é importante para o corpo. Porra, a água, você vive muito mais tempo só com água do que sem alimento. Vive muito mais tempo mesmo. Dependendo da quantidade de gordura que você tiver no corpo, inclusive. Tem um estudo que o cara ficou 1 ano sem comer.
Um ano sem comer. Sem comer nada. Obeso, sem comer, só bebendo água. Obesão. Não dá para saber o quanto aquilo foi fidedigno, mas tem um trabalho mostrando que o cara O trabalho tá falando. Um ano sem comer e ele não morreu. Só bebendo água. Só bebia água, porções de água. Não sei se ele bebia chá, mate, tipo assim, era só líquido e água, com certeza, talvez só água. E ele emagreceu pra caramba, obviamente. Não lembro também se tinha atividade física, mas o que eu guardei desse trabalho é a questão de ficar um ano sem comer. Como a sua reserva energética ela é capaz de sustentar. Por isso que essa coisa da implicância com o jejum, aí já é uma outra história. Por isso que a gordura justamente é uma reserva que ela... Sim. Pra te manter igual urso polar, né? Sim, pô, então vai ter gente que vai ouvir agora, então, pô, é bom ser gordo, porque você vai ficar um ano sem comer. Calma. Desse ponto de vista. É. Pô, só que você não vai ficar um ano sem comer. É, se você for morador de rua, tu pede prato pra alguém, você vai te dar. Nem se você Hoje tem muito menos gente morrendo de fome no planeta do que morrendo de obesidade. Mas ainda tem gente morrendo de fome. Já tem mais gente morrendo de obesidade. Já tem mais gente morrendo de obesidade. Obesidade. A obesidade hoje é um problema maior já. Os Estados Unidos têm uma perspectiva de diminuir a expectativa de vida em função da obesidade. Cara. Tem uma probabilidade de diminuição da expectativa de vida do norte-americano. A primeira vez em função da obesidade. Anos, né? Agora os caras estão começando a ter, já está começando a ter trabalho na literatura, mostrando que essa classificação que a gente faz do IMC, que para ser obeso tem que estar acima de 30 para cima, cara com 30 de IMC, ele já é considerado obeso. Talvez, e o IMC é super criticado, talvez tenha que reduzir o IMC. E reduzindo o IMC, num público italiano estudado agora em 2024, eles viram que na média, mais ou menos ali, estou arredondando, 27 seria o IMC que detectaria com mais precisão a quantidade de pessoas que está obesa. E a defesa era, você não pode olhar o IMC, que as pessoas às vezes estão com o IMC mais alto porque elas têm um percentual de gordura mais baixo e uma massa muscular maior. E o exemplo é quem? Sempre o halterofilista, que é uma exceção da exceção da exceção. Então, usa-se uma exceção para tentar combater a regra. Aí tá, pô, faz sentido que algumas pessoas... Eu conheço gente que tem IMC de 26, percentual de gordura é de 7. Se a pessoa não está com sobrepeso, só para vocês saberem, 26 é considerado sobrepeso. A partir de 25, até 25, até 24,9 é IMC normal. De 25 a 29,9 é considerado sobrepeso pela classificação da Organização Mundial de Saúde hoje. Então, eu tenho um amigo que está com 26, eu calculei, a última vez que eu encontrei com ele, está com 26, o percentual e o abdômen dele todo trançado. Esse cara não está com sobrepeso. De jeito nenhum. Então, de fato, existem essas pessoas. De fato, não é... Pô, ele está com sobrepeso, mas de massa magra. Não, mas ele não está com sobrepeso, porque o sobrepeso, a obesidade e o sobrepeso pressupõe acúmulo de gordura. Se você pegar as classificações... O peso como se fosse só a massa. Então, é porque... Tem massa. Não, além vamos complicar isso. Não, esse a gente já não pode complicar. Eu não vou deixar você complicar, senão a gente foge muito do assunto. Tá. O IMC é para ver gordura. Comum, O índice de massa corporal é para fazer uma predição do acúmulo de gordura da pessoa para ver se ela está com sobrepeso ou obeso. Sim. O sobrepeso é de gordura, necessariamente. Então, se a pessoa está com 26 e tem 7% de gordura, ela não está com sobrepeso. Simples assim. Se fixou no vocabulário, não adianta querer destruir o vocabulário. Estou determinando aqui para acabar com a tua gracinha. O que a crítica era, tem gente que tem 26, 27, 28, 28 eu acho muito difícil, 27 eu acho muito difícil. Mas tem gente que está com 26, 26,5, 25,5 e não está com sobrepeso. Essa crítica está correta. Sim. As pessoas que fazem essa crítica. A melhor maneira de avaliar uma pessoa se ela está com sobrepeso ou obesidade é individualmente a partir da avaliação da composição corporal. Essa é a melhor maneira. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Do ponto de vista epidemiológico, isso se faz impraticável. Isso não é aplicável. Sim. Então, criaram um IMC, que é uma medida que faz você conseguir ver do ponto de vista epidemiológico. Isso traz falhas, isso traz problemas. Você vai classificar como obesas e sobrepesos pessoas que não estão com sobrepesos e obesos. Sim. Muito bem. Aí, a crítica é, cara, que talvez eu esteja classificando mais gente com obesidade que não tem. Então, os caras foram olhar. Vamos bater o percentual de gordura, um grupo italiano agora, 2024. Vamos bater com 4 mil pessoas. É muito pouco, é muito recente ainda. Vamos bater o percentual de gordura dessas pessoas com o IMC. E o que eles verificaram é que na hora que você bate um com o outro, a precisão de achar o maior número de pessoas que realmente está com acúmulo de gordura
a mais, que está com um acúmulo de gordura desnecessário, com sobreacúmulo de gordura, a precisão aumenta quando você baixa o IMC, e não quando você aumenta. Ou seja, então, se vocês estão preocupados com isso, talvez criticando e defendendo que o IMC seja revisto para esses números serem empurrados para cima, tem uma notícia ruim para você. O contrário. Talvez seja empurrado para baixo. Vai 24, continuar. 27. O número que eles estão agora é em 27. E em 27, 8 em cada 10 obesos são detectados no trabalho dos italianos. Em 29, em 30... Ah, o do obeso, não o sobrepeso. Do obeso de 30 para 27. Ah, tá. De 30, no OMC de 30, de cada 10, 5 são detectados. Ou seja, você deixa metade das pessoas que estão obesas não detectadas, porque você empurrou o limite lá para cima. O cara fica só com o sobrepeso, que não é tão alarmante, né? Isso. Quando você traz Então, só para explicar melhor o que você falou, o que está querendo dizer é o seguinte: quando você joga o IMC para 30 para o cara ser obeso, classificado como obeso... É um corte que deixa muito obeso de fora. É um corte que deixa muito obeso de fora. Sim. Exatamente. Quando você deixa metade da população obesa dessa amostra italiana. O cara já tá em 27, que o cara não tem nada de massa magra, praticamente, isso. O cara com 27 já tá... E aí, quando você vem para 27, 8... É como se você aumentasse de 80%, levasse para 80% de precisão, uma precisão que era de 50%. É capaz, se vai ter mais estudos, se for positivado, a galera tá ferrada. No final de tudo, sempre vai ser melhor você fazer lá a avaliação da composição corporal. Se for no DEXA, então, melhor ainda. Beleza, vai botar 7 bilhões de pessoas para passar num DEXA para ver? Vai ficar todo mundo lascado mesmo. Então, até que se crie uma ferramenta melhor. E aí, tem gente batendo que precisa olhar a relação cintura-quadril, que é legal também, importante de olhar. Mas é muito mais fácil você ter o peso e a estatura. Todo mundo, em geral, sabe quando tem de altura, com um erro muito baixo. Sabe quando tu está pesando com um erro muito baixo. Muito mais fácil pegar uma fita métrica. Em geral, você pega os seus alunos, eu pego os meus e falo, vamos fazer relação cintura-quadril. Mas eu meço aqui, mais para baixo, mais para cima, mais no meio. Cara, já complica. Desde que você é no mesmo lugar. Já complica, mas é uma medida boa também. Mas a gente vai ter que sair. Isso aqui a gente mudou demais o assunto. Mudou muito. Agora, parou, vamos fazer um walk para voltar lá pro fome, apetite, então, desejo. Aí você fez isso. Fome, apetite, desejo, vontade. Tá. Tudo antes de comer. Ela não meteu a mão na comida, só para vocês saberem. Antes eu falei apetite natural, apetite sensitivo. Tava me faltando essa palavra, que é o que tem um concupiscível e irascível. Então, apetite natural, apetite sensitivo. O apetite sensitivo qualquer animal tem. O apetite natural qualquer objeto tem. Mesmo um ser inanimado tem um apetite natural. Qualquer objeto, até uma pedra tem, o natural. Isso aí que a gente vai precisar bem definido. O sensitivo, as plantas não têm. Vegetal não tem apetite sensitivo. Nem mineral e vegetal tem apetite natural. Todos os seres, sejam animados ou inanimados, eles têm apetite natural. Os seres animados, toda matéria tem. Toda matéria tem. Os animais têm um apetite sensitivo. E só o ser humano tem um apetite racional, que nada mais é do que a vontade. Sim. Beleza? Então, se a gente pegar agora, eu já misturei, eu posso misturar a fome com o apetite. Sim. E só rapidinho, e não vem com o negócio de golfinho, de chimpanzé, não. Não vem com isso, não. Vamos lá, só para não inventar ideia. Sempre vem com golfinho, polvo. Aí já começa a entender. Chimpanzé. Vamos lá, vamos voltar a estaca, só para não. Vamos lá. Esses aí estão no sensitivo. Sim. Estão no sensitivo. Não tem o apetite racional. E aí vem a briga da condição, né? Porque que a gente vai chegar lá na frente que tá bom, nós temos o apetite racional, mas minha visão, amoroso, a grande maioria esmagadora da população mundial não sai do sensitivo. Está preso. Inclusive, senão a gente não teria esses números de obesidade. Por um motivo ou outro, ele não consegue... Isso aí dá uma discussão muito polêmica, sim, porque a gente vai cair na questão da influência do ambiente, da defesa que se tem hoje em função de dizer que o sujeito não é obeso porque ele escolheu ser, que eu acho que é um raciocínio que é importante de ser trazido para a mesa, mas sem excluir essa questão. Por isso que eu acho que esse entendimento para quem lida com obesidade, ele é muito importante, porque ele te coloca de fora desse debate. Sim. E com uma visão diferente. E aí você tira o coitadinho.
Sim. Porque a gente está indo para o caminho de tratar todo mundo como coitadinho e todo mundo como dependente de alguém. Precisa sempre de um tutor. E aí eu acho que a grande maioria da população adora ter um tutor, porque não consegue sair do apetite sensitivo. Como é que resolve isso? O que a gente fala muito aqui. Educação de verdade. Para você tirar... Mesmo assim, eu acho que não garantiria tirar todo mundo. Mas eu acho que você tira... Você pega assim, você tem um... Você tem porra, é feião se eu falar assim, um lodo, né? Você tem uma areia movediça. Um brau, eu acho que é pior ainda do que lodo. Aí, quantas pessoas você vai conseguir resgatar? Hoje, poucas pessoas conseguem fugir dessa areia movediça, de ficar presa só no sensitivo. Com a educação, eu acredito que você conseguiria resgatar muito mais pessoas, mas algumas pessoas... Cai por vício, tá pior do que drogas, né? Isso. É engraçado que eu vejo aquele Quilos Mortais, né? O Dr. Now. Já viu aquele troço? Já vi alguns. Trechos são muito engraçado. Aí eu já tô... De vez em quando eu vejo, quando tem um tempinho, a Flávia gosta de ver, eu já vi 5 temporadas. Coisa pra caramba. O Dr. Now, ele age assim, ele age com o teu racional. Se você não botar teu racional pra funcionar, ele mete a ele porrada. nem te opera, ele não tá nem aí. Ele fala assim, olha só, eu sei, não foi culpa sua, você não quis ficar gordo, você chegou nisso porque você não consegue controlar a comida. Isso aí. Mas olha só, pra eu te operar, toma uma dieta de 1.200 calorias. Se você não fizer, eu não vou te operar. Aí o cara tem que botar... Você tem que botar teu racional pra funcionar, pra você se controlar na marra, não vai ter ninguém do teu lado, comprar os vegetais, comprar as carnes limpas. Tá falando e você vai comer. Racional. Eu não tenho nada a ver com isso. Você vai ter que puxar teu racional. Se você não fizer isso, eu não vou te operar, você vai morrer. E eu não posso fazer nada, eu quero te ajudar. Mas você que vai ter que seguir a dieta e se forçar a seguir. Assim, aí chega no limite, né? Que é o cara com 300 quilos, 350, é esse limite. Se você não usar teu racional... Eu que posso te ajudar, não vou te ajudar. Quando você está falando racional aí, você está falando no apetite racional, você está falando da vontade. Sim. Da vontade. E aí, pessoal... Tem que evocar o lado... Já ficou... Isso aqui é um podcast, isso aqui não é uma aula. Pô, esses caras estão enrolando, não. A gente está batendo papo e é papo de vocês. Quem já sentou aí na mesa de um bar ou numa reunião em casa com as amigas e amigos, é isso que acontece. Vai, pergunta... Vários insights, você vai pegando... A gente demora para sair. Então, agora, de novo, vou voltar aqui. Então... Apetite natural, eu posso trazer como se fosse a fome. Já tá claro? Sim. Toda matéria tem. No ser animado. Toda matéria tem um apetite natural. Tem a pedra. A pedra também Toda matéria tem um apetite natural. Qual é o apetite natural da pedra? Se você jogá-la... Inclusive, o responsável pela introdução do livro que eu tenho, ele usa exatamente o exemplo da pedra e da gravidade. Que eu usei com a caneta, porque a caneta estava na minha mão. Estou usando o exemplo dele. Então, a pedra tem o apetite natural da pedra é cair. Se for soltar. Da caneta. Senão é se manter no chão parada milênios. Ela vai cair. O apetite natural dela é ficar aqui, porque ela está presa no chão. Sim. Um apetite natural do ser humano, que eu estou trazendo didaticamente para tentar fazer uma explanação, para tentar ser didático, é a fome enquanto apetite natural. Então, quando eu boto aqui apetite natural, fome, eu já estou falando de nós. Sim. Eu já estou falando do ser animado. Os animais de uma maneira geral. Sim. Então, a fome é um apetite natural dos animais. Eles sentem fome e eles vão comer. Na hora que eles sentem, eles passam para o apetite sensitivo. Aí, qualquer animal vai olhar e vai escolher. Vão ter a sensação de fome. O que ele escolhe? Vão optar. Aquilo que vai dar prazer para ele. E essa é uma relação biológica muito importante, que a comida dê prazer. Porque se não tem razão, se não tem a racionalidade, se eu não tenho apetite racional, eu não tenho a vontade para ter alguma coisa tem que fazer com que eu seja capaz de escolher. Sim. E a decisão, ela vai pelo sensitivo. Então, ela não é uma decisão do que é melhor ou do que é pior, necessariamente. Ela é uma decisão do que é mais gostoso. O sensitivo é a busca do prazer. Por isso que é hedônico. E aí o concupiscível vai ganhar. No animal... O guepardo tá na savana, tem um gnu e tem um tatu, que tem uma carapaça, vai dar trabalho. Então ele vai no gnu, que é mais fácil de comer, é mais gostoso, ele prefere, e não vai ficar tendo trabalho para poder comer um animal de carapaça. Por isso que o boi vai comer a grama, mas o leão não vai comer o boi. Porque o apetite deles é para determinadas coisas que vão nutri-los. Que aquilo é gostoso, aquilo satisfaz, aquilo dá prazer e que mata a fome. Uma preferência objetiva. E mata a fome. Sim.
Nós não, nós somos capazes de decidir que tem um hambúrguer aqui, nós somos capazes, é difícil pra cacete. Aí que tá. A maioria não vai conseguir Hambúrguer, uma exercer. saladinha. Aí a vontade você tem a salada e você tem um hambúrguer. Estou falando aqui um hambúrguer com a batata frita, com tudo, e a salada com a carne magra. O sensitivo me levaria pro hambúrguer. O sensitivo animalesco, Isso. Calma. 100% pro hambúrguer. O irascível te levaria para um hambúrguer. O apetite irascível. O prazer mais rápido e imediato. Olhar para a carne, que eu falei carne magra, não precisa necessariamente ser magra, mas eu não vou entrar nessa seara aqui. Vamos botar aqui um prato de comida com uma carne, com frango, com peixe. Para quem é vegano, com uma proteína, com bastante proteína vegana, ali, se eu não me engano, soja, grão de bico, não importa. Uma comida mais saudável, que talvez dê menos prazer naquele momento. Dê menos energia também. Menos energia não, vai dar menos prazer. Né? Porque é o contrário. Essa aqui talvez dê excesso de energia. Porque tende a ter uma densidade calórica maior. Mas vamos dizer que as duas têm o mesmo conteúdo calórico. Sim. A mesma quantidade de caloria. A digestão, o processo digestório vai ser diferente para as duas. O aproveitamento da energia vai ser diferente das duas, o que vai fazer com que uma seja mais saudável que a outra. Sim. A que é mais saudável, nesse caso, ela apetece menos o concupiscível. Ela vai dar menos prazer ao comer. Sim. Mas você depende do irascível, que cara, é menos gostoso aqui, mas vai me alimentar, vai me dar energia para frente, não vai ser melhor para minha saúde. Vai ser melhor para minha saúde. Se eu me alimento assim a longo prazo, eu tendo a viver um pouco mais e com mais qualidade. Sim. O irascível, ele é um prazer. Por isso que o prazer e a felicidade seria uma maneira didática de separar. A felicidade, porque você não tem. Você abre mão de um determinado prazer naquele momento para uma felicidade maior, que é a tua vida em longo prazo. A vontade. Estoico, né? A vontade, ela é aquela capacidade de escolher. Se eu vou para o concupiscível, lembra lá da Auriga, lá do Platão? Eu vou para o irascível, eu vou para o concupiscível. Isso é a vontade, essa escolha e puxar Essa é a escolha. Então ela precisa ser racional. Se o concupiscível vence, é como se você... Porque a vontade, ela necessariamente ela pressupõe a inteligência. E isso é um outro debate que eu já vi alguns professores de filosofia fazendo. Quem é antes? A inteligência ou a vontade? E depende da maneira como você vai analisar. A minha capacidade de olhar e entender o que é melhor para mim e saber que esse prato daqui é mais saudável, ele é melhor para mim, é a inteligência me dizendo. E aí eu atuo em cima da minha inteligência com a minha vontade escolhendo o que é melhor para mim. Mas eu posso ter esse conhecimento e a minha vontade falhar. Aí seria meio que considerado uma falha da vontade. Sim. Quem ganha Mesmo é o com todo desejo. Conhecimento. Aí quem ganha é o desejo. Que pode ter ou não a presença da fome. Por isso que naquele contínuo que você fez, fome, apetite, desejo, vontade, eu colocaria fome, apetite, vontade. O desejo, ele é um gancho. Sim. No grama ele estaria... Ele é um desvio. O desejo é um desvio. Sim. Porque ele pode estar e ele pode participar, ele pode não participar. Aí você faz o desvio aqui do concupiscível para o desejo, e o desejo, se fosse aquelas linhas com a setinha e com o tracinho, que diz sinaliza, inibe, ativa. É como se fosse o desejo inativando a vontade. E aí o desejo ganhou e você vai comer um hambúrguer com batata frita. Porra, então não posso mais comer... Não, de vez em quando não tem problema nenhum o concupiscível ganhar. A grande questão é que se você só tivesse, lá no exemplo da Auriga, se só tivesse só o irascível, você ia andar em círculos. Se você tiver só o concupiscível, você vai andar em círculos. O cavalo você vai ficar girando. Sim. Você tem os dois. E o equilíbrio entre os dois é que leva você para um caminho, vamos dizer assim, o caminho da felicidade. Sim. O caminho da saúde aqui dentro do que a gente está falando. Tu me botou, cara, numa enrascada para falar sobre isso, porque eu não me preparei assim, eu não ensaiei, então eu tô falando aqui totalmente de improviso. Complicado. Cara, eu nunca vi ninguém falar de obesidade, de coisas envolvidas à alimentação, nesse nível. Eu acho que nem tem. Tu já viu alguém falando nesse nível? Não, falando
Com essa, Dessa forma com que a gente essa abordou. abordagem, não, nunca vi. Cara, nunca vi. nunca vi. Esse episódio eu acho que tá único. O que faz com que eu tenha que revisar toda hora, porque eu não tenho nem com quem trocar. Isso do no nível momento. filosófico de verdade, É muito né? difícil. E não tenho com quem trocar, porque certamente, depois quando eu for escutar esse episódio, e eu escuto, tá pensando assim, eu não vou me ver. Isso aí dá até pra te tornar um filósofo daqui a uns anos, hein? Ah, não sei. Você Eu pegar tenho isso essa tudo, pretensão. mas pô, dá, não parece ser tão difícil. Eu acho que é mais fácil alguém se inspirar em mim. Porque, se, pô, você eu não tá falando- trabalharia Olha nisso. uma arrogância aqui. Alguém se inspirar em mim e Mas dá daqui pra na você frente... trabalhar nessas definições e montar um sistema. pode ser. Com pode isso, ser. esse sistema não existe. Pelo menos até o que eu li. Não sei. Pode ser que tenha. Esse sistema sequência. Se você montar Na verdade, ele existe, né? Só que ele tá espalhado. Tá espalhado. É o que o filósofo faz, né? Ele faz uma. Ele não tem como tirar nada que não seja do real, né? Você vai tirar exatamente. isso do real, fazer uma sequência. Se você montar um modelo, tu vira um filósofo, pô. Vai ser um modelo. Too much. É. Forçou a Mas barra. dá. Tá, dá pra A fazer gente já tá. Dá pra fazer uma sistematização, mas daí a virar um filósofo... Porque sistematização de uma posição filosófica é se tornar filósofo. E não fazer trabalho de faculdade, de doutorado, Obrigado. pra imitar os outros. Você tá sendo muito generoso, embora eu acho que há... Então o trabalho do demônio Fazer vai uma dar. sistematização, tô contigo, dá pra fazer. Um dia pode ser que eu pense nisso, se alguém não fizer antes. Até porque eu já soltei a ideia aqui. Se alguém fizer, eu vou ficar felizão, porque vai ajudar no conhecimento. Ajuda Se até não fizer, os cientistas. Né? Se não fizer, um dia, se for possível, eu penso no assunto. Então, vamos voltar onde é que a gente estava agora. Lá no Alan Watts, falando de fome e apetite. Então, para ele, o apetite é como se fosse a escolha. Apetite já é a escolha. Ele está na percepção para a intenção. O segundo passo seria o quarto nosso. O terceiro, se botar o desejo em cima. Não, porque o apetite concupiscível e irascível, o apetite sensitivo já é a escolha. Ah, já é a escolha. Ah, tá. A vontade é a decisão. Sim. Né? Porque se você escolhe... Os dois são escolhas. Porque lembra que é uma inclinação. Só que no sensitivo, você se inclina sem racionalizar. Você se inclina por aquilo Então a gente acrescenta mais um nesse método. Fome, apetite sensitivo, aí do lado o apetite concupiscível e irascível brigando. O concupiscível e irascível são o sensitivo. Ah, estão no sensitivo. Então, olha aqui. Vamos lá. Apetite no sensitivo do humano, não do animal. De todo mundo. De todos Até os do animais. Animal. Então, apetite natural. Matéria. Toda matéria tem o seu apetite natural. Sim. Que no nosso é a fome, nesse caso. No exemplo que a gente está dando, né, fome? Poderíamos achar... Nós também caímos em função da gravidade. Sim. Nós também temos esse apetite natural. Sim. O apetite sensitivo, ele se subdivide. Então, ó, eu estou vindo para cá. Se tivesse um quadro, na aula do segundo comércio, tá assim, eu estou escrevendo. Então, natural aqui. Vem aqui. Natural. Olha o microfone aí, né? Para não sair da... Tem que ficar diferente. Natural, sensitivo. Concupiscível. Se subdivide. Irascível. E racional, que é a vontade. Sim. Aí a gente puxou uma setinha, que é o desejo, que tem uma interação aqui entre o sensitivo e a vontade, e também com a própria fome. Só que você não tem um desejo sem o sensitivo. Sim. Você precisa do sensitivo. E eu vou te dizer que você não tem um desejo sem a razão, sem a racionalidade. Porque o animal não tem desejo. Ele vai pela fome, comeu, acabou. Sim. Nós, pelo desejo, nós somos capazes, inclusive, de comer só pelo concupiscível, sem a fome. Tô aqui conversando contigo, não tô com fome nenhuma, boto um amendoim que chamam de aqui. olho grande. Olho grande, Quantas vezes você come... Você brinca, né? Tô comendo só de vício. Aquele negócio tá ali na sua frente. Me deu vontade de comer uma pizza. Não é vontade, te deu desejo de comer uma pizza. Aí você tá lá na sua casa, já comeu 2 pedaços de pizza, já tomou um copão de Coca-Cola, e as pessoas vão ficar assistindo esse episódio, daqui a pouco vão ter fome. Sim. Não vão ter mais desejo de comer. Desejo de comer. O que a gente faz aqui passar ou não. Desperta mais o desejo do que a fome em si. A fome, ela é dependente de um sinal biológico, de deficiência, que pode ser falso. Porra, aí confunde. Aí vem os trabalhos... E arrebenta o sistema todo. Aí vem os trabalhos... Aí tá na ciência, vem os trabalhos da Christine Billow, inclusive a Christine Billow, que no trabalho
do ano passado, junto com o John Blondell, eles muito elegantemente, no início do artigo, eles falam: apetite é isso, fome é isso. Para fins de metodologia de explicação, nós vamos usar o apetite como um tudo. E está certo fazer isso. Só que definiram, porque a fome, ela é apetite também, o natural. O problema é que quando você lê esse trabalho e você tem esse conhecimento, fica mais fácil entender o que eles estão falando. E eu não sei se eles estão falando por isso, vocês estão só intercambiando. Sim. Porque eles não dão essa explicação. E a questão da fome, enquanto o sinal falso e o sinal verdadeiro, vem dos trabalhos de um cara chamado Edward Archer, que tem uma hipótese, que é a hipótese dos recursos maternais, que também tem aula lá na Será que a fome, análogo à dor, que depois de um tempo ela se cronifica e fica mandando um sinal que já não tem mais dano tecidual? Por exemplo, no obeso, tanto sinalização de fome com o tempo, houve uma neuroplasticidade que continuou mandando esse sinal de fome, mesmo sem haver a sinalização real, nociceptiva? Do ponto de vista biológico, tanto fome quanto desejo. Isso pode através da neuroplasticidade periférica e central, isso se modificar e esse sinal ficar sendo enviado mesmo se realmente o sistema não estiver exigindo energia. Sim. É parecido com a dor, né? Cara, tu vê que a complexidade cai, aí ferrou. Já tem trabalhos associativos, inclusive já tem pesquisador importante, e eu divirjo dessa visão. Foi legal você colocou isso, então vamos trazer aqui para a mesa, dizendo que a obesidade, na verdade, ela é uma doença do cérebro como se fosse uma disfunção, uma lesão, que alguns sistemas... Tipo uma dor crônica... sistemas de recompensa, os sistemas de detecção de sinalização de saciação e saciedade estão... alterados. Alterados é a melhor palavra. Eu ia falar, estão com defeito. Sim. Acho que o defeito... alterados além do que se consideraria normal. O defeito é legal do ponto de vista... É muito parecido com a dor crônica, né? A complexidade da linguagem. Da plástica, né? Dá para levar. Tá parecendo... Dá para levar. Então, você pega... Se você tem um defeito no cérebro, você tem uma alteração que leva você para a mesma quantidade de energia, você não tem a mesma quantidade de sinalização que uma pessoa que não tem essa disfunção. E aí, para você se sentir saciado, você precisa comer mais que o normal. Qual é a minha crítica a essa visão? É que ela já estabelece uma direção causal que eu não sei se é bem assim. Porque como são trabalhos de associação... Você tem o problema... Você tem um problema porque você comeu demais e gerou o problema? Ou você... será que é igual dor crônica? Aconteceu alguma coisa contigo que você tendenciou a isso e depois gerou alteração? Então, qual seria... Tem alguma coisa epigenética ou fenotípica? Tentando transformar isso numa linguagem... Que se o pai e a mãe for obeso, aí tiver um filho, aquela história toda. Aí tem muitos detalhes. Cara, a dificuldade, a galera acha que é assim, né? Tem muitos detalhes e não vai ficar só no cérebro. Aí a primeira divergência minha é que não dá para ficar só no cérebro. Não dá. De jeito maneiro. Tem que ser o ser. Porque nem a dor fica só no cérebro. Tem a periferia, tem o comportamental, tem o social, tem... Tá tudo ligado. Sempre assim. Tá tudo ligado, mas às vezes... E o psicossocial. Se eu pensar que o cérebro, ele percebe, interpreta... É cartesiano, né? Virou cartesiano então, total. É tudo cérebro, tudo. Cartesiano. Mas eu tenho o fígado... Fantasma na máquina. Eu tenho o fígado dando sinal, eu tenho o rim dando sinal, eu tenho o estômago dando sinal, essa relação, o eixo cérebro, sistema vagal com as vísceras, tem uma relação importante. É como se fosse... Pensando do jeito que essa galera pensa que eu não gosto, como se fosse um conjunto de processamento, como se fosse um cérebro à parte. Produção de serotonina, que é... O conjunto. Então, amoroso, quando... A minha tem essa divergência em relação a falar só do cérebro, mas mesmo dentro do cérebro, a minha maior divergência e a minha hipótese, para já explicar a divergência, é que a relação é bidirecional. Sim. Você pode ter a questão genética, você pode ter a questão epigenética e você pode ter a questão fenotípica. Sim. Herdada dos seus pais. Você pode ter a fenotípica herdada. Uma gravidez que a mãe não faz atividade física
e que se alimenta de forma adequada, em geral com alimentos mais ultraprocessados ou excesso de carboidratos de fácil digestão, gorduras de baixa qualidade, comidas com alta densidade calórica, e essa mãe não faz atividade física e ela vai aumentando de peso, parte do que ela come precisa ser transmitido para o feto. E uma coisa que acontece durante a gravidez é que você tem uma certa resistência à insulina que é importante, um nível que é importante para que você não capte alguma energia para direcionar para o cérebro. Isso passa... Quando você transforma essa resistência à insulina numa diabetes gestacional, você começa a transferir tudo para o feto. Uma das coisas que vai acontecer é que você vai jogar excesso de energia para ele, o pâncreas dele, que está em desenvolvimento, vai trabalhar demais. E esse cara já nasce com um pâncreas fraco. Esse excesso de energia começa a ser acumulado em forma de gordura. O desenvolvimento muscular fica prejudicado do ponto de vista de proteínas contráteis. Você tem um desenvolvimento, isso tudo hipótese, que faz muito sentido. Claro, com alguns trabalhos já demonstrando algum problema. Né? Aumento de proteína estrutural em detrimento da contrátil, com desenvolvimento inadequado do pâncreas, já há uma tendência a uma resistência à insulina, uma criança que já vai nascer com dificuldade de se movimentar, porque a musculatura dela já é uma musculatura, entre aspas, que já está mais cansada. Isso é um problema da obesidade. Às vezes a pessoa... o obeso também ganha muito músculo, mas em geral esse músculo vem acompanhado de muita proteína estrutural. Tanto que às vezes a pessoa só de emagrecer, ela já fica mais forte. Sim, a aparência dela já... Porque ela está carregando menos peso. Aí, em termos de desempenho, outra história, porque tem trabalho mostrando isso que é muito interessante, mas é muito fácil desviar do assunto. Então, o excesso de proteínas estruturais em detrimento das contráteis, um pâncreas já sobrecarregado que tende a falhar e uma resistência à insulina que vai fazer com que essa pessoa coma mais. Por quê? Em geral, inclusive, essa resistência à insulina ela se manifesta primeiro em tecidos que são energeticamente ativos, para depois se manifestar nos tecidos adiposos. O que acontece, então, você tem uma insulina que não age no músculo, mas que age no tecido adiposo. Gordura para dentro, gordura para dentro, gordura para dentro, que é isso que a insulina faz no tecido adiposo. Ela faz com que o tecido adiposo absorva a gordura. E aí, essa pessoa, quando ela está recebendo mais gordura daquilo que ela come e essa energia não está indo para o tecido ativo, ela tem a fome. Porque isso também pode gerar essa alteração. As células energeticamente ativas, elas estão com deficiência energética. Então, você tem um sinal de fome. Mas será que realmente esse sinal é falso ou ele está transmitindo realmente o que é? Aí vem o meu problema com a definição do Eduardo Archer, que eu não consegui chegar num consenso com o que ele escreveu até hoje. Eu estou sempre na dúvida quando eu falo sobre isso. Porque eu poderia dizer que eu tenho 2 tipos de sinais falsos de fome e só um tipo verdadeiro. Então, eu tenho... Mas, didaticamente, talvez seja melhor separar. Qual é o sinal que seria falso de fome? Eu comi a quantidade de caloria necessária, só que, na verdade, ele não é falso. Ele é verdadeiro também. Olha aí a confusão. Por isso que talvez para a dor não seja tão... Eu comi a quantidade de caloria que eu precisava, só que essa caloria, em vez de ir para o tecido ativo, ele vai para o tecido adiposo. Porque o meu tecido ativo... Aí a atividade física é muito importante. Porque se você está inativo fisicamente, ainda que você não tenha resistência à insulina, você tende a direcionar o que você come para o tecido adiposo, porque você não está com essas células pedindo energia. Sim. E isso, em médio prazo, eu diria até em curto a médio prazo, é um dos fatores que vai levar a começar a ter resistência à insulina. A inatividade física começa a levar a resistência à insulina. Quando essa caloria que era suficiente, ela vem para o tecido adiposo, você continua com fome. Teu sinal para a quantidade de caloria que você precisa, ele é falso, porque você já absorveu. Mas na verdade, ele é verdadeiro porque você não deu para onde precisaria. Só por que ele é falso na interpretação? Essas células já estão precisando. Por que para o Eduardo Archer ele é falso? Porque elas não estão precisando, porque elas estão inativas.
e você já comeu. E aí você comeu e você não abasteceu. Mas aí você não vai precisar abastecer. E daqui a pouco você vai ter esse sinal, essa sinalização de novo acontecendo. E aí o que faz esse sinal virar verdadeiro? A atividade física. Fazer com que aqueles músculos tenham a depressão de energia. E aí você come e essa energia é direcionada para lá. E eu não falei aqui da qualidade da comida. Porque dependendo da qualidade da comida, mesmo eles eles vão sequestrar essa comida, mas, ao mesmo tempo, dependendo da qualidade, parte é direcionada. Por conta da qualidade, a digestão, a absorção é direcionada para alguns autores falam metabolização. Eu gosto de fazer uma divisão didática de consumo, absorção e metabolização, mas não vai dar nem tempo de a gente falar sobre isso, então vamos tratar aqui como absorção e metabolização como intercambiáveis. Essa absorção, se a qualidade é ruim, ela vai parte para o tecido adiposo. Então, o músculo, por exemplo, o músculo que exercitou, que precisava de energia, ele não recebe toda a energia que você comeu. E aí você tem um sinal de fome, entre aspas, falso. Porque você já comeu tudo o que precisava, mas como parte foi para cá, e aí ele vai sinalizar fome. E aí você vai comer mais. Mas seria verdadeiro, né? Pois é, por isso que eu estou falando que é bem confuso. Seria falso. Não dá para fazer essa analogia, esse paralelo com a dor da mesma maneira. Seria falso se fosse análogo à dor crônica, que não tem mais dano. Na visão do Eduardo Archer, é verdadeiro quando o tecido que precisa de energia sinaliza e recebe essa energia. O problema é que ele sinaliza. Você manda energia e a energia direciona para outro lugar, aí você começa... É falso no sentido de que você está sentindo uma fome e você vai comer e você não vai satisfazer essa fome. Você vai continuar sentindo fome. Vai continuar indo para bem mais células de gordura e não vai para... Essa conclusão, eu estou chegando aqui agora pela primeira vez. Eu já falei isso em outras vezes, inclusive nas aulas de Segundo Comércio e no meu Instagram, de maneira diferente, ratificando a questão da sinalização falsa. Essa reflexão de que é falso, mas não é bem falso, eu estou tendo agora, o que confunde muito mais. Sim. Então é muito mais importante do que pensar em falso e verdadeiro. Nível da dificuldade da questão. Talvez seja falar de eficiência e ineficiência energética. Se a fome está lá e por uma ineficiência você não consegue satisfazê-la. Porque os tecidos que estão precisando de energia não estão recebendo essa energia. Cara, a gente já terminou o episódio. Pior que é mesmo. A gente não... Caraca. Meu Deus do céu, a última vez que eu olhei era 9h50. O próximo vai ter que ser a continuação. Vamos dar uma despedida aqui, vamos pausar. Sim. Não tem palavras de conclusão, só se você conseguiu ficar até aqui nesse bate-papo tenso. Tenso. Eu acho que foi um dos mais densos, não foi o mais denso. Que vai pra lá, vai pra cá. Foi pesado. Eu vou tentar abrir o próximo episódio fazendo um resuminho dos apetites, da fome, para entrar no comportamento alimentar. Sim. Se você deixar e se eu deixar também, né? Se eu não desviar, porque a gente foi lá na... Porque esse negócio dos apetites, a gente ainda não fechou isso bem. Talvez a gente tenha que sentar pegar um papel, sei lá, num boteco desses, começar a sistematizar. Fazer um organograma, sistematizar para poder trazer certinho. Porque a gente começou um insight aqui, que faríamos em outra ocasião, e isso deve ter confundido muito vocês, porque nos confundiu. É uma coisa muito complexa, que é uma coisa filosófica. Na verdade, eu não estou confuso. Eu só tenho coisas que eu não tenho... Confundiu no sentido de organizar todas essas palavras no sistema. Tenho a clareza de... Pode ser chamado de confusão aquilo que eu sei que eu não tenho a compreensão completa. Sim. Eu sei que eu não vou ter nunca a compreensão completa. Mas os gaps, eu vou identificando os gaps aqui. A forma de organização, você tem essa clareza? A forma de organização? A organização, sim. Ah, sim. A organização, sim. Só para concluir, é que quando como a gente vai desviando, eu vou num lado, eu vou no outro, mas isso tem um encadeamento muito claro na minha cabeça. Lá no Segundo Comércio, inclusive, está dessa maneira. Tá com todo esse encadeamento. Tem toda uma... a aula chama aula 1, que é apetite. Aí tem 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Vai... Tem aula pra caramba lá. Tem, inclusive, a relação do apetite com a atividade física. Lá tem tudo isso organizado e não acabou, porque não vai acabar nunca. Porque a informação vai surgindo e eu vou colocando lá. Estou tratando isso aqui, por exemplo, tem uma aula lá sobre isso aqui, que são os fatores que influenciam. Aliás, tem uma aula liberada aqui no YouTube sobre os fatores influenciadores da fome. Mas para concluir,
o ponto do cérebro, que era aquela minha divergência que eu tenho, é que eu acho que a relação é bidirecional, que pode ser genética, pode ser epigenética e pode ser fenotípica herdada e pode ser fenotípica não herdada. Aí depois social, quando... aí a pessoa nasce tudo bem geneticamente, tudo bem epigeneticamente, tudo bem fenotipicamente, mas o comportamento dela ao longo da vida vai levar aquelas alterações no cérebro que fazem com que ele fique comprometido. Então, aí a obesidade leva à alteração. Sim. E não necessariamente a alteração leva à obesidade. E eu acho que esses dois caminhos, eles acontecem. E eu acho muito arriscado você traçar uma direção só, como eu já vi algumas pessoas traçando. Olha, não dá. O obeso, ele é obeso porque ele tem alteração no cérebro. Eu acho muito complicado fazer isso. É difícil. Isso, muito complicado. Bom, dito isso, eu concluí. Se você conseguiu ficar até aqui, aproveita para curtir, para compartilhar. Tem o negócio de ativar o sininho. E muito importante para a gente que você se inscreva no canal. Moroso, bola contigo. O próximo eu vou deixar você abrir. E essa necessariamente não é... Esse episódio não é pra você, caraca, eu entendi tudo. Não. Porque isso aqui é um real exercício filosófico. Isso aqui foi... É igual um intelectual aí, viu? O padre Lau dos Anjos, que era professor na PUC. Ele falou que ele fazia esse exercício durante a aula. Ele começava a filosofar e a pensar em sistema e os alunos ficavam ali, viam um filósofo filosofar ao vivo. Que isso o professor de filosofia da faculdade, ele pode até vir a fazer, mas normalmente não é a demanda dele fazer, né? Então vocês estão vendo um exercício filosófico real, uma tentativa filosófica real. Nós não planejamos isso. Foi sem querer, espontâneo. E acabamos fazendo, e é um episódio que agora vocês estão entendendo, porque você está falando de apetite e tal, não seria para o segundo eu começo, não. Esse é um episódio claramente para ser feito aqui dentro da Sociedade de Metamorfose. Sim, e não em outro canto. É isso. É isso aí, meus amigos. Vamos nessa. Um abraço. Um abraço.